Olá pessoal, muito boa tarde, tudo bem? Prazer estar aqui de volta com vocês para mais uma live aqui da Phytobeauty Dermocosméticos. Eu sou Flávia Mendes, sou técnica e pesquisadora da Phytobeauty. Um prazer estar aqui novamente com vocês. Gratidão aí pela presença de vocês aí do Instagram, gratidão ao pessoal do Facebook também. Gratidão a você também que vai assistir essa live depois no seu tempo livre. Bom, hoje nós vamos falar sobre tratamentos para cicatrizes de acne, principalmente para fototipos altos, né? Eu fiz uma live no dia 27 de julho, ela tá gravada se eu não me engano tá no Instagram, tá no Facebook, mas acho que é mais fácil vocês encontrarem lá no YouTube, no nosso canal do YouTube, Phytobeauty Cosmetics. Porque essa live eu fiz falando sobre cicatrizes de acne também em fototipos baixos. E nessa ocasião eu expliquei os tipos de cicatrizes, né, os tipos de sequelas que podem acontecer no tratamento no pós-acne, né, no pós-inflamatório da acne, que podem ser três tipos diferenciados aí de cicatrizes, três tipos diferentes, né, de formas diferentes e profundidades diferentes de cicatrizes, e também das sequelas pós-inflamatórias. Então, só para não ficar repetitivo, até para quem já assistiu, né, sobre isso, depois vocês com um tempinho dêem uma olhada lá. Foi no dia, isso mesmo, dia 27 de julho, tá, desse ano, que tá gravadinho lá para vocês assistirem. Então, hoje o assunto é o mesmo, porém a forma de se trabalhar vai de acordo com o fototipo, que é extremamente importante, né? A gente escolher princípios ativos específicos para o fototipo. A gente vai tratar das sequelas de acne, que são as cicatrizes, né? E também da hipercromia pós-inflamatória, da hiperpigmentação pós-inflamatória. Só que a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente vai escolher, porque naquela ocasião, daquela live que eu falei sobre esse mesmo assunto somente para fototipos baixos, nós utilizamos ácidos muito mais potentes e específicos para fototipos baixos. Esse que eu vou explicar para vocês agora, ele pode ser feito em todos os fototipos, inclusive fototipos mais altos, como o 5, por exemplo, né? Então, vocês vão ter mais liberdade, principalmente porque dá para fazer esse tratamento na primavera, no verão. Então não tem contraindicação para vocês fazerem. Por quê? Porque a concentração e o tipo dos peelings químicos que são utilizados nesse protocolo, nessa sugestão que eu vou dar para vocês hoje, eles são muito mais seguros para se trabalhar com fototipos mais altos. Então vocês podem usar como opção aquela live lá, daquela sugestão de protocolo, daquela live para cicatrizes, de sequelas de acne para fototipos baixos, para trabalhar mais em época de outono e inverno. E esse vocês podem trabalhar tranquilamente na época de primavera e verão, porque aí você trabalha o ano todo, né? Não fica limitada aí a ter que trabalhar com peelings químicos somente no inverno, no outono e inverno, certo? Então, eu vou fazer aqui na minha mão, tá? Hoje eu não consegui modelo para poder fazer ao vivo para vocês, mas eu vou fazer aqui na minha mão uma aplicaçãozinha para vocês vou explicando conforme a gente vai conversando. Oi, Vivi, esse protocolo, os produtos posso usar em quais outros protocolos? Eu vou falando um por um, porque são vários produtos, e aí eu vou explicando em quais outros procedimentos vocês podem. A vantagem da Phytobeauty é essa: quando nós criamos os produtos com multifuncionalidade. Para quê? Para que você, profissional de estética, não fique limitada, esse produto só serve para isso. Então a gente primou muito pela multifuncionalidade dos produtos, justamente para vocês terem uma tranquilidade na hora de utilizar, ele ter várias funções, tanto para facial quanto para corporal, para vocês terem essa liberdade de não ter que ficar comprando um monte de coisa, né? Que a gente sabe que
é um investimento, né? E com a gama de procedimentos estéticos que a gente tem para fazer, se a gente for comprar um produto específico para cada coisa, o negócio fica meio difícil, né? Então, por isso que a gente teve esse cuidadinho de produzir os produtos com multifuncionalidade para facilitar muito para vocês, tá bom? Oi, linda, esse procedimento é sobre sequelas de acne, tá bom? Tá fixado aí nas mensagens aí embaixo, cicatrizes de acne, sequelas de acne, não só cicatrizes, mas as sequelas em si, tá bom? Então vamos lá. Como sempre, eu vou falando dos produtos, do protocolo, do passo a passo, vou fazendo e vou explicando sobre os princípios ativos, que é o mais importante de todo o procedimento. Porque, oi Patrícia, seja bem-vinda, meu amor. Porque os princípios ativos, gente, quando a gente estuda sobre o princípio ativo, a gente entende o porquê das coisas. Então, tem gente que não gosta, é uma parte muito técnica, mas gente, sem conhecer princípio ativo, vocês não conhecem produto, sabe? A gente não tem que comprar produto por marca, a gente tem que comprar produto por qualidade, por aquilo que vai levar de benefício para o nosso cliente. Sabe, eu sempre raciocinei dessa forma, não é porque eu estou trabalhando na Fito, você é a técnica da Fito Beauty, está falando que a gente tem liberdade para comprar qualquer marca, é lógico que tem, né? A gente está mostrando para vocês aqui aquilo que a Fito Beauty tem de melhor, e quando nós criamos a linha, quando nós idealizamos toda a linha, foi pensando justamente em resultados, né? Que eu acho que é o mais importante. A gente pensa sempre lá na profissional, todos os lançamentos que a gente tem mais de 10 produtos no começo do ano que vem para a gente poder lançar, e a gente pensa como o lançamento desse produto, a gente imagina a profissional na marca fazendo no cliente, que tipo de expectativa que ela vai ter, que tipo de resultado o cliente vai ter, a satisfação da profissional, a satisfação do cliente. É assim que a gente produz os nossos produtos, tá? Então, só para vocês ficarem tranquilas. Então, com certeza, princípio ativo é o que mais importa, né? Dentro de um cosmético, e você entender realmente que aquele princípio ativo que a gente está oferecendo, entender o porquê das coisas, porque para você saber se aquela aplicabilidade ali é ideal para a proposta que você tem para tratar com o seu cliente, tá bom? Então vamos lá. Bom, primeiramente, vocês podem fazer esse procedimento não só para sequelas de acne no rosto, mas pode fazer na região das costas também, qualquer altura das costas. Tem gente que tem sequelas de acne, né, aqui na parte do trapézio, tem gente que tem sequelas na parte lombar. Então vocês podem trabalhar. E tem gente também que tem acne na região do peitoral, sequelas na região do peitoral, que são acnes que com certeza passou por um processo mais severo, mais agressivo. Mas aí esse procedimento, essa sugestão vocês podem fazer em qualquer parte do corpo que necessite, tá bom? Necessite desse trabalho. Então nós vamos começar primeiramente nós vamos lavar com sabonete. Eu escolhi aqui para esse procedimento que vai caber para todos os fototipos, principalmente para fototipos mais altos, sabonete líquido de ácido glicólico a 10%. Mas o glicólico numa pele com fototipo alto, ele não é muito adequado, né, e tal. Tudo bem, mas a gente está trabalhando aqui um sabonete a 10%, é o pH mais próximo do normal, então não é um pH muito baixo, então, porque além do percentual, o pH é que manda praticamente na acidez do peeling, né, do peeling químico. Então, não só a concentração, mas o pH também se não for igual ou quase mais importante do que a própria concentração do produto é o pH, tá? Então a gente vai lavar, pegar aqui uma buchinha, uma gás, que eu gosto de trabalhar com essa, mas vocês fiquem à vontade para que vocês... Isso aqui é água, tá? Só virar para cá para não ir direto na tela aí. Então eu venho, passo, coloco aqui na própria buchinha. Não gosto de passar direto no rosto do cliente, porque você acaba depositando uma grande quantidade de sabão, e aqui na buchinha você coloca 2 borrifadinhas, é o suficiente, e aí você vem lavando, tá? Vem lavando toda a região, tá bom? Vou fazer aqui na minha mão. Procura fazer movimentos circulares. Lógico, quando você está passando no rosto, você tem que segurar cada quadrante que você está fazendo para poder facilitar, né, a aplicação. Então, vamos fazer, a gente lava,
faz aí a saponificação. Se for necessário aplicar mais de uma vez, sempre se preocupe com o sabonete, toma muito cuidado, porque às vezes a gente usa sabonete demais e você acaba passando muito sabonete, a buchinha está um pouco seca, ou o rosto do cliente ainda você não molhou, porque o ideal é você passar uma buchinha molhada primeiro, e aí depois você vem, aplica aquele monte de sabonete e vai depositando, e depois para tirar é um caos. Então, procure colocar uma quantidade pequena de sabonete, de acordo com a necessidade você vai colocando mais. Mas se você precisar, coloque mais um pouquinho de sabonete, mas olhe sempre a água. Se você coloca um pouco mais de água, a saponificação volta, tá? Então, um truquezinho aí para vocês tomarem cuidado, estão vendo, ó? Tá? A saponificação, né, essa espuminha, ela volta. Então é importantíssimo que vocês usem mais água, um pouco mais de água, ao invés de usar um pouco mais de sabonete. Aí você vai fazer movimentos circulares aí até terminar de fazer a parte da aplicação do sabonete em todo o rosto, tá? Aquela toalhinha que eu gosto de usar, que eu falei pra vocês, que é de poliéster, é parecida com TNT. Então eu venho, ela é super prática, né? Eu já tirei argilas, né? Vocês já viram eu tirando argila com ela, também é muito super prático, a pele ficou sequinha, fica limpinha. O próximo passo, eu venho com a solução de limpeza. A solução de limpeza é um pré-peeling, tá? Da nossa linha White Clear também. Ele pode ser o sabonete de ácido glicólico, você pode usar tanto nesse procedimento quanto para procedimentos de rejuvenescimento, né? Ou pré-procedimentos de hidratação também, para você refinamento da pele, de uma pele um pouco mais espessa. Então dá para você trabalhar em várias situações. E o pré-peeling você pode utilizar em qualquer tratamento que você vá utilizar o peeling. Por que o pré-peeling é importante? Ele é feito de ácido salicílico e gluconolactona. Então, esses ativos, o que eles fazem? Eles têm uma ação desengordurante, né? Uma ação de estímulo, de refinamento da pele. Então, agita bem, pega um algodãozinho seco, borrifa, e aí você vai aplicar. É uma solução alcoólica, tá? Que é importante essa solução ser alcoólica no tratamento do pré-peeling. E aí você vai aplicar com esfregaço mesmo, não é para passar como se fosse um tônico. Pré-peeling a gente esfrega, segura bem o algodãozinho e esfrega bastante. Por quê? Porque a ação que você quer é desengordurante, para que você remova qualquer barreira que vá atrapalhar na permeação do princípio ativo que você vai usar depois, que no caso é o peeling químico. Ou seja, quando você usa o pré, que às vezes você acha, mas eu não vou usar o pré, vou usar o peeling direto. O que acontece? Você diminui a capacidade de permeação do ácido. Então, quando você usa o pré, você potencializa o ácido que você vai usar depois, tá? Uma dica de ouro aí para vocês: para qualquer procedimento que você vai usar peeling químico, dê sempre prioridade para usar o pré-peeling antes, para que você tenha uma permeabilidade muito maior, uma potencialização do peeling químico que você vai usar depois, tá bom? E aí, usei a solução pré-peeling e eu não enxago, tá? Eu deixo ela secar, muito importante isso, você deixar esse produto agindo. Espera a pele secar completamente, aí você vai colocar a mão, você vai sentir, né, a região que você está trabalhando e vai ver que esse produto ele fica mesmo na pele, que não tem necessidade de remover, tá? Porque não deixa nenhum tipo de resíduo na pele. A Vivi tá perguntando qual o preço, o valor do kit. Eu Vivi, esse não é um kit, é uma composição de vários produtos que eu fiz para desenvolver esse protocolo. Mas você pode, aqui fixado tá o telefone do nosso setor comercial, que você como profissional de estética tem desconto e tudo mais, só ver com o pessoal do comercial direitinho quanto fica para você esses produtos, tá? E aí, gente, ó, a pele tá sequinha, depois disso eu faço o quê?
vou partir para o ácido. O ácido que eu vou utilizar aqui é o Triácidos. O sabonete e o pré-peeling, eles são da nossa linha White Clear, né? Uma linha específica de nada, uma linha de clareamento que nós temos, de clareamento de manchas e tudo. Esse aqui é o Triácidos, é um produto que a gente desenvolveu para trabalhar lá na pele madura, para a gente trabalhar as peles que tem linha de expressão, que tem sinais de flacidez, só que ele também serve para o tratamento de sequelas de acne também, de cicatrizes atróficas, tá? Pode ser trabalhado também nas estrias, né? E por quê? Porque o Triácidos, ele tem ácido glicólico, ele tem ácido salicílico e ácido mandélico. Ele tem esses 3 ácidos. Então tem 10% de cada ácido desse com pH um pouco mais reduzido, que potencializa mais ainda esse produto para ajudar a aumentar aí a permeabilidade do produto, para ele descer um pouco mais na epiderme. E aí a gente vai trabalhar para quê? Para ele vai estimular a renovação celular, afinar a capa córnea. Por quê? Porque até então, tudo que eu tô fazendo aqui é como se eu tivesse afinando aqui em cima, porque eu tenho uma cicatriz atrófica. A sequela de acne, ela é atrófica, correto? Ela é para baixo. Então eu tenho uma falta de preenchimento de colágeno ali. Só que eu preciso afinar a pele também para que eu consiga descer o máximo para estimular a renovação celular, para essa camada ficar um pouco mais adelgaçada, para que eu tenha um afinamento da capa córnea, para tentar igualar o máximo possível aí essa deficiência que ocorreu. Então, por enquanto eu estou trabalhando só aqui em cima, tá? Então eu venho com o Triácidos, faço a aplicação do Triácidos, é ácido, né? Tem que passar, ó. Eu peguei uma espátula aqui para espalhar, mas eu já vou tirar porque eu não vou deixar esse ácido na minha mão, tá? Ó, mesmo que eu não tenho necessidade, tá? Mas não tem problema nenhum. Se eu estivesse tratando, por exemplo, aqui de mancha senil, se eu tivesse, né? Com certeza esse seria um ácido muito legal para trabalhar aquelas sequelas de sol, né? Ia ficar muito, muito bom. Então, ó, faço a aplicação do Triácidos e deixo ele agir de 5 a 10 minutos. Então, vou ensinar um pulo do gato para vocês aqui para a aplicação desse ácido. Você aplicou uma camada. Vamos supor que a pele da sua cliente, ela acaba fazendo uma absorção muito rápida desse ácido. E aí, antes de dar os 10 minutos, a pele dela já secou. Então, e aí você vai lá e tira, poxa, não deu nem 10 minutos do ácido, mas a pele já absorveu, já fez o efeito que tinha que fazer. Só que você precisa de deixar esses 10 minutos para que as camadas, para que esse ácido desça e ele faça o estímulo e também quebra esse cimento córneo, para que estimule mais ainda essa renovação. E aí o que você pode fazer? Em 10 minutos, vamos supor que eu passei aqui, tem 5 minutos, secou tudo, eu aplico uma nova camada e aguardo os 10 minutos. Sacou? Essa é uma dica de ouro para vocês, porque hoje eu tô cheia de dica de ouro, né? Tamo rica hoje de dica, né? Essa forma de aplicar, você entendendo que a pele absorveu ele para a ação dele, então aqui por fora, né? Você pode aplicar mais uma camada, tá bom? Vivi, posso fazer o uso do LED no caso de manchas senis? Claro, é muito bem-vindo, tá? Muito bem-vindo. E aí, gente, eu vou fazer a retirada, tá? Passou os 10 minutos ali, eu venho com água mesmo, tá? Pego uma buchinha seca, limpinha, venho com água mesmo e venho retirando, tá? Ô Vivi, a gente tem no nosso site www.fitobuild.com.br/protocolos. Você digita lá e lá vai aparecer nessa parte de protocolos um campo para você colocar o seu nome e o seu e-mail. Lá, assim que você colocar, vai chegar no seu e-mail todos os nossos protocolos faciais e corporais. São mais de 100 sugestões de protocolos que a gente criou para poder facilitar a vida de vocês aí na hora de escolher o tipo de procedimento. Lá e tem um índice, principalmente no facial, você vai encontrar esse clareamento de mancha, senis, clareamento de diversos tipos de mancha, que vai te ajudar bastante também, tá bom? E aí, gente, ó,
faço a remoção com água, somente com água desse triácidos. Depois disso, o que eu faço? Removi tudo, seco, é importante você secar, tá? De nada, amor. Aqui, ó, espero somente seco para não deixar nenhum resíduo de água ou de produto aqui. E aí eu venho com a máscara clareadora, tá? Eu vou aplicar e vou falar para vocês o que tem nessa máscara, ó. A máscara clareadora da nossa linha White Clear, ela é bem firminha, ó, mais pastosa. E aí eu faço a aplicação dessa máscara. Essa máscara, gente, vocês podem utilizar para vários procedimentos, tá? Por que eu vou depositar essa máscara aqui? Porque eu vou falar dos ativos dela para vocês e vocês vão perceber que vocês podem estar trabalhando diversos procedimentos. Procurem, se você for aplicar a máscara com a luva, procura não deixar sumir esse esbranquiçado aqui, tá? Para esse esbranquiçado é importante para você manter uma camada homogênea da máscara na pele, tá? Então vou falar para vocês aqui o que nós temos nessa máscara. Olha só, essa máscara ela contém ácido mandélico, que é um peeling químico, só que como ele é uma macromolécula, uma molécula maior, ele não desce tanto as camadas da epiderme, né? Ele fica um pouco mais superficial. Ele tem ácido nanocógico, perdão, o cógico é um despigmentante, inibidor da tirosinase, é maravilhoso. O ácido fítico, que também é um inibidor da tirosinase. O quinetin L, ele é um princípio ativo que ele tem lipossomas de vitamina C junto com o ácido alfa-lipoico. Ele tem um efeito antioxidante e também clareador e anti-envelhecimento e anti-age. Então, se a gente pensar, a gente tratar manchas, na verdade qualquer tipo de tratamento sem estético, sem o trabalho sem a ação do antioxidante, né, a gente fica devendo. Por quê? Porque se há um problema, com certeza houve um estresse oxidativo ali naquela região. Então é muito importante que a gente trate também com antioxidantes. Eu tenho Revinage, né, o Revinage ele tem o efeito retinoide-like, ele faz a parte de clareamento igual o ácido retinóico, porém sem as alterações negativas que o ácido cógico tem, de arder, de escamar, né, o desconforto, na verdade, né, nem vou falar que é uma reação negativa, que é uma reação comum do ácido retinóico puro mesmo, né. Então é só que ele não vai ter essas intercorrências, essas ações, né, essa ação de escamação e também de vermelhidão, né, de sensibilização na pele, tá? O Revinage, depois vocês procurem sobre esse princípio ativo, procura a literatura dele na internet, que ele é muito interessante. Então ele tem ação antioxidante, ele é clareador também, ele reduz a oleosidade. Olha que importante esse princípio ativo usar essa máscara na sequela de acne. Por quê? Porque teoricamente eu ainda tenho uma pele oleosa. Correto? Teoricamente, não sempre praticamente, mas teoricamente eu tenho, então eu consigo já ajudar no controle exacerbado dessa secreção sebácea, pelo menos regular a secreção sebácea. E também ele estimula a renovação celular, ele também tem ação pró-colágeno, tá? Então também tem um efeito anti-envelhecimento. E também, para finalizar aqui os ativos dessa máscara, ela tem o extrato de acerola. A acerola é mais um antioxidante, né, para a gente trabalhar junto aí, suavizante, né, e ele repõe, a acerola repõe os minerais também na pele, então é extremamente importante aí nesse momento. Então eu deixo essa máscara agindo de 10 a 15 minutos, aí fica a seu critério, tá? Pode ser aí 10 minutos já é o suficiente para essa máscara agir, tá bom? Então dá um efeito muito bacana. Alguém perguntou aí quanto... Elina, oi meu amor, esse protocolo pode ser feito quantas vezes por semana? Você pode fazer 2 vezes por semana, tá? Porque ele não é sensibilizante, tá bom? Não vai sensibilizar tanto como se fosse num próprio fototipo baixo, por exemplo, tá? Então esses daqui, ele pode ser feito 2 vezes na semana. Porém, se a pele do seu cliente for uma pele mais
queratinizado, for uma pele hiperqueratinizada, que você vê que ele sente que é aquela camada muito mais espessa, uma camada muito mais grossa, e aí você pode fazer até 3 vezes na semana em dias alternados, também não tem problema, até você conseguir o afinamento e depois cair para 2 vezes na semana. Aí vai de acordo com a tua avaliação, tá bom? E agora eu vou fazer a remoção dessa máscara. Vou remover com água também, tá? Faço a remoção aqui com água, vou retirar toda... Claro que depois que você deixar os 10 minutinhos, ela praticamente vai sumir. E aí eu faço a remoção completa da máscara. Ó, retirei, tá? Tirei com a própria gaze. Vou secar com a minha toalhinha. Até não ter mais nenhum produto. Agora, o que que eu faço? Agora eu vou neutralizar. Quantos ácidos que eu coloquei aqui, gente? Eu usei ácido no sabonete, eu usei ácido no peeling químico, ácido químico, tá? Que eu tô falando. Eu usei químico no sabonete, químico no pré, eu usei químico no sérum, que é o triácidos, tá? E usei químico na máscara. Então eu usei 4 químicos, na sequência de 4 químicos. Então o que que eu tenho que fazer? Eu não quero mais a ação desses químicos, porque tudo que já tinha que agir aqui já foi feito. Então o que que eu faço? Eu neutralizo, tá? Eu assim, não recomendo neutralizar com água, porque a água não neutraliza, tá bom? Então tomem bastante cuidado com os neutralizadores aí, né, que dizem que neutralizam. O soro fisiológico não neutraliza e a água também não neutraliza. Você tem que usar alguma coisa que tenha o pH muito alcalino para você conseguir neutralizar o pH ácido, correto? Então tem que fazer sentido isso para vocês, para que o cliente não saia da sua clínica com o ácido fazendo efeito ainda trabalhando, né? Aí ele vai, toma um sol, né? Ou abre uma panela de arroz, ou pega um vapor, alguma coisa assim, e o negócio fica meio complicado depois, tá? Aí sim vem as sequelas, né? Vem as intercorrências, o efeito rebote, né? Então tudo isso que a gente quer evitar. Então é muito importante que a gente faça dessa forma. Esse protocolo pode ser aplicado em pré-adolescente? Ô Josi, eu acho muito difícil um pré-adolescente ter sequela de acne. Eu acho, tá? Eu acho bem difícil você encontrar um pré-adolescente que tenha sequela de acne. Normalmente uma sequela de acne já são indivíduos que já são jovens, pelo menos, né? Aí na faixa dos seus 17, 18, né? Por aí. Né? Mas pré-adolescente eu acho meio complicado. Lembrando que esse é um procedimento para sequelas, não para o tratamento da acne em si, tá bom? Para isso a gente tem a nossa linha Acne Control. Aí você pode usar no pré-adolescente, mas essa que a gente está fazendo agora é para sequelas, tá bom? Não, só para não confundir, tá? Então não indicaria, até porque eu acho que é meio difícil encontrar um pré-adolescente com sequela, tá? Então, agora, o que que eu vou usar? Eu vou usar o neutralizador de ácidos, tá? De nada, amor. Aqui, ó, tá? Neutralizador de ácidos. O neutralizador, porque eu quero parar a ação de todos esses químicos que eu tenho aqui, que eu usei aqui. Então, eu venho com algodãozinho seco e borrifo, tá? Ó, ele não é branquinho, não é transparente, porque ele é feito de extratos também. Já vou falar para vocês o que eu tenho de princípios ativos nesse neutralizador, que é extremamente importante para a gente utilizar. Esse neutralizador, ele tem bicarbonato de sódio, que é o alcalinizante dele, só que a gente não utilizou só isso no produto, não só esse alcalinizante. Elina, 2 vezes por semana, tá? Duas vezes por semana, não sei se eu já respondi isso, mas eu respondi, só não lembro se foi nessa ordem, se foi para você mesma, mas são 2 vezes na semana, tá? Bicarbonato de sódio, eu tenho extrato de alecrim nesse produto. Por quê? Porque ele é refrescante, ele é dermopurificante, ele é antimicrobiano, porque tem gente que tem sequela de acne, mas que ainda tem a acne, né, que vai desenvolvendo ao longo do tempo. Então, é lógico que você não vai fazer esse procedimento com peelings químicos
né, do jeito que a gente está fazendo aqui, aonde eu tenho uma acne ativa, aonde eu tenho uma pele aberta, correto? Então, se eu tenho pústulas abertas, aonde eu sei que tem mais pústula por quadrante do que outra coisa, é muito importante que eu utilize primeiro uma ação secativa para depois eu trabalhar essa outra ação que é para recuperar a pele. Entenderam essa diferença? Leila, posso usar o sérum pós-peeling? Sérum pós-peeling não é o sérum pré-peeling que você quer dizer? Eu acho que é o pré-peeling. O pré-peeling a gente não usa aqui, o sérum pré-peeling não. É o sérum para peeling químico que você está falando, que você quer dizer? Só me corrige aí, tá? Então, gente, como eu estava dizendo, é importante a gente... Ele vai entrar, então, esse é um procedimento onde eu não estou trabalhando numa pele com acne ativa. Mas só que pelo fato da pessoa já ter uma quantidade de sequelas de acne, porque em algum momento da vida dela ela teve muita acne, correto? Muito provavelmente que essa pele ainda seja extremamente oleosa, independente da idade da pessoa. Se vocês virem um vídeo que nós postamos no YouTube de um procedimento de limpeza de pele, um passo a passo que eu fiz inteirinho de limpeza de pele, o meu modelo naquela ocasião já era uma pessoa acima de 50 anos e com a pele extremamente oleosa, com sequelas de acne, uma pele extremamente oleosa. Ele não tinha mais a presença de pápulas nem de pústulas, né? Mas a pele extremamente seborreica, tá? Depois vocês dêem uma olhada lá e vocês vão ver esse tipo de pele que eu tô falando para vocês. Para quem está usando algum tipo de ácido, pode ser feito quanto tempo depois? Então, Elina, depende do ácido que a pessoa está usando. Depende muito, tá? Que tipo de ácido que a pessoa está usando. Porque assim, quando você começa um procedimento, né, é bom que o cliente use aquilo que você está recomendando que seja compatível com aquilo que você está fazendo na sua clínica. Isso é fundamental, né? Então é muito importante que você siga essa rotina. Agora, se a pessoa está usando um ácido em casa e vai começar um procedimento estético com você, você tem que ver se esse ácido que ela está usando é compatível com a proposta que você vai fazer. Então vai depender muito do ácido, tá bom? Que ela está usando. Vivi tá falando que a pele sempre foi oleosa, já tem 51 anos. Vivi, você sabe bem como que é, né? Então, mas é uma coisa que dá para controlar, dá para melhorar bastante, para você ir amenizando, desde que você faça uma rotina, tá? Uma rotina bem bacana aí de tratamento diário daquilo que você vai usar de manhã, aquilo que você vai usar à tarde, aquilo que você vai usar à noite, como é que vai ser a sua rotina durante o dia, o que você pode fazer todo dia, o que você pode fazer durante a semana. Tem bastante coisa bacana para você fazer e já vai ajudando a controlar essa secreção sebácea, tá bom? Pessoal nossa distribuidora de Catanduva está perguntando, esse protocolo resultado diferente do microagulhamento? Sim, são duas propostas diferentes. Quando eu trabalho com microagulhamento, né, eu vou trabalhar com o quê? Com fatores de crescimento, com princípios ativos que vão ajudar na recuperação desse tecido de dentro para fora, correto? Então, eu já tenho outro tipo de proposta. Aí, quando eu vou trabalhar com o peeling químico, né, são duas coisas que não conversam. Peeling químico e microagulhamento são inversamente proporcionais, correto? Então, eu posso montar um programa de tratamento onde um período do ano eu vou utilizar um microagulhamento e um período do ano eu vou utilizar um peeling químico. Então, a gente já faz várias propostas justamente para vocês encaixarem de acordo com a necessidade do cliente de vocês, tá bom? Então, gente, voltando aqui para o nosso neutralizador de ácidos, então ele tem esse efeito antimicrobiano que eu falei para vocês que é extremamente importante, cicatrizante, o alecrim é cicatrizante, tá? A camomila, que ela, além de ser calmante, ela tem um efeito antisséptico maravilhoso, também é seborregulador e antioxidante, também é anti-inflamatória, e a calêndula, tá? A calêndula ela é extremamente anti-inflamatória, um efeito anti-inflamatório maravilhoso, ela é analgésica e também é antialérgica.
ou seja, ela ajuda a controlar as reações dessa pele. Entende? Então, por isso que a gente fez esse neutralizador, para ele ser um neutralizador universal, independente do que peeling químico que você esteja usando, independente do pH dele, independente da concentração dele, ele vai ser extremamente eficaz e seguro para vocês utilizarem com qualquer, para bloquear o efeito, para realmente paralisar o efeito do peeling químico quando dentro do protocolo você já não deseja mais esse procedimento, tá? Essa ação, tá bom? Leila perguntando se o peeling de diamante pode usar nesse protocolo. Até pode, Leila. Pega uma lixa 100, por exemplo, que é a mais fina. Aí você pode até fazer com a lixinha 100, tá? Que é a mais fininha, e você passa, né? O ideal é que você use o peeling de diamante não no dia desse protocolo, até porque antes de você fazer esse protocolo, quando você vai montar o programa de tratamento personalizado para o teu cliente, a primeira sessão é uma limpeza de pele, correto? Você pode usar o peeling de diamante nesse dia da limpeza de pele, junto com o esfoliante. Você fez a esfoliação física, faz a mecânica em seguida. Vai dar muito mais certo do que você colocar ele no dia do protocolo, porque pode evitar também aí uma intercorrência, um efeito rebote, porque um dia de repente que você pesa um pouco mais a mão, ou a pele da cliente é fina demais, e aí para não estimular um processo inflamatório que o próprio protocolo já estimula sozinho, um processo inflamatório bem pequeno, mas é um processo inflamatório, então só para você não misturar as duas coisas, não correr o risco de ter um rebote depois de hipercromia pós-inflamatória, é melhor você fazer na limpeza de pele, tá bom? Então, gente, ó, apliquei completamente seco, fica, tá, bem sequinho, tranquilo. E aí o que eu faço? Depois que eu neutralizei, que eu não tenho mais ação nenhuma de peeling químico, de nenhum peeling químico que eu coloquei aqui, o que eu faço? Eu vou para o Nanocicatripós. O Nanocicatripós é um fator de crescimento de segunda geração que nós temos na nossa linha Factors. Tá? Na nossa linha Factors, que é uma linha desenvolvida com fatores de crescimento, especificamente para fatores de crescimento. Então, esse produto aqui, por exemplo, ele tem aqui o Nano IDP2 Peptídeo e o Aquabio, tá? O Aquabio nós colocamos nesse produto como uma ação hidratante, tá? Porque ele estimula a ação da filagrina, ele é um hidratante muito potente, então ele ajuda, né? Ele é um hidratante feito de polissacarídeo de uma árvore chamada angico branco, tá? Que estimula a produção de colágeno, também de ácido hialurônico, então ele é um ativo muito coringa aí nesses produtos nossos da linha Factors. E o Nano IDP2 Peptídeo, ele é uma fração, todo fator de crescimento de segunda geração, ele é derivado de um fator de crescimento de primeira geração, porém com uma concentração muito maior. Lá no YouTube nós temos também acho que uma ou duas ou três lives que eu fiz só explicando sobre fatores de crescimento. Se você se interessa por esses princípios ativos, que hoje, na minha humilde opinião, é o top do top do top da topzera de princípios ativos no Brasil e fora do Brasil também, porque não há princípios ativos no mercado que corrijam as falhas do nosso organismo tão rapidamente quanto os fatores de crescimento. Então, se você quer ter resultados efetivos, rápidos, de forma segura, né, então, trabalhe com o fator de crescimento. O fator de crescimento hoje, desde que foi criado, na minha opinião, são os melhores princípios ativos que existem no mercado. Então, eles foram criados de primeira geração, que tem uma determinada concentração. Por exemplo, se um fator de crescimento de primeira geração ele tem 500 partes por milhão, né? Dentro de cada unidade ali, o fator de crescimento de segunda geração ele tem 1.500 partes por milhão. Então a concentração dele é 3 vezes maior do que os de primeira geração. Existem procedimentos que você vai trabalhar com o de primeira geração e outros de segunda geração, e já existem
os fatores de crescimento também de terceira geração, que eles são adicionados a outros princípios ativos também, de acordo com a proposta. Então, é muito interessante porque esse fator de crescimento, por exemplo, que é o nano-IDP2 peptídeo, ele é derivado de uma concentração do fator de crescimento insulínico, que é o de primeira geração, certo? Então ele é um derivado dele, só que muito mais potencializado. E o que o fator, esse princípio ativo nano-IDP2 peptídeo, porque todos são nano-encapsulados, tá? Obrigatoriamente. O que o nano-IDP2 peptídeo ele faz? Ele tem ação anti-envelhecimento, ele trata rugas, ele trata flacidez, ele trata estrias, ele trata lesões de grande porte, ele trata ferimentos, tá? Imediatos, queimaduras imediatas, ele trata pós-operatório imediato, ou seja, a pele está aberta de uma lesão recente, seja lá qual for a lesão, é o IDP2 peptídeo que vai fechar essa cicatriz. Tanto é, gente, que já existem hospitais, principalmente no sul, que fazem tratamentos com pés diabéticos, né? Hospitais especializados em tratamentos de pés diabéticos com fator de crescimento. Tá? É o mesmo fator de crescimento que a gente está utilizando na estética, são utilizados para isso também. Então, o fator de crescimento não tem problema se você quer colocar ele para vamos supor que você quer tá tratando uma pele acneica, certo? Com pústulas, que já está tomada ali de pústulas. Quando a pele já apresenta uma pústula, duas coisas podem acontecer no final dessa pústula. Essa pústula, depois que ela abrir, ela pode evoluir, né? Depois que sair essa coleção, ela pode evoluir durante a sua cicatrização. Ela pode simplesmente fechar, né? A pele conseguir recuperar se essa lesão desse folículo não foi suficiente para causar uma cicatrização na pele como uma sequela, né? Ela pode evoluir, mas ela pode evoluir para uma sequela de acne com uma cicatriz atrófica. E pelo fato dela ser uma acne tão potencializada, que com certeza pelo tamanho da sua lesão vai haver uma resposta de hiperpigmentação pós-inflamatória, que é uma resposta imunológica do nosso corpo normal, que vai acontecer sempre. Então, o que acontece? Quando você adiciona o IDP2 peptídeo, por exemplo, num tratamento de acne, que a acne ainda está ativa, o que você está fazendo? Você está evitando a formação da lesão. Olha que interessante, a formação da cicatriz, você está evitando uma cicatriz. Então você consegue ajudar na recuperação dessa pele para se evitar o processo de cicatrização. É lógico que vão ter casos que vai cicatrizar, que vai deixar uma sequela cicatricial, dependendo da severidade que ocorrer nesse quadro acneico, certo? Só que se você usar um fator de crescimento junto, você diminui a quantidade ou o tamanho dessa lesão. Olha que interessante, né? Então daí dá para tratar em diversas coisas, tá? Então, quem por exemplo, trabalha, né, de outras áreas aí da estética, que trabalha em áreas de saúde, outras áreas de saúde também, que trabalha, por exemplo, em hospitais, que trabalha com pacientes acamados, ou que você tenha uma pessoa acamada, né? Quem não teve, né? Todos nós tivemos ou vamos ter alguém acamado em casa, dizendo assim, por idade, tá? Não que eu tô falando que é uma regra, mas assim, por idade, as pessoas, né? A gente vai envelhecer, né? E é muito comum isso, né? Então, pessoas que necessitam ficar acamadas, né, já estão lá velhinhos e tal, necessitam ficar acamadas, o cuidado que a gente tem, né, o cuidado do nosso dia a dia que a gente tem ali para a pessoa, seja lá por qual motivo for, até às vezes a pessoa quebrou uma perna, né, e precisou ficar acamado muito tempo, ela precisa tomar cuidado, né, com as costas para não evoluir aí para uma escara de decúbito, alguma coisa para não deixar isso acontecer. O IDP2 peptídeo também vai ajudar a se evitar isso, ou se por acaso já houver uma lesão aberta, ele vai ajudar a fechar também. Então é muito interessante,
tá? A utilização dá para associar muito bem aí em diversos tratamentos de saúde, tá bom? Então, a gente vai usar o nano, por isso que o nome dele é bem sugestivo, Nano Cicatripós, né? Pós qualquer tipo de lesão, ele vai ajudar na cicatrização, fazer uma correção cicatricial muito mais perfeita aí, tá? E aí, eu vou e faço a aplicação do Nano Cicatripós. Como é que eu vou fazer essa aplicação? Se eu não tenho nenhum tipo de equipamento, eu simplesmente vou aplicar o Nano Cicatripós. Olha, é transparente, tá? Faço a aplicação dele até total absorção, tá bom? Faço, aplico aqui até total absorção. Se ele puxar muito rápido, é porque a pele tá necessitando um pouco mais, e aí você faz uma nova aplicação. Aplicou novamente e aí vai massageando até a total absorção dele, correto? Se você tem um equipamento de corrente galvânica, você vai ionizar na polaridade positiva com esse produto, que ele é eletricamente carregado. Então uma solução eletrolítica. Então você pode utilizar na corrente galvânica. Se você tem LED ou laser, você pode aplicar porque ele é um produto que é compatível com LED e com laser, tá bom? Então você pode utilizar ele também junto com o LED. Você aplica ele, pode fazer o LED ou fazer o laser aí de acordo com o seu equipamento, tá? E ele pode ser trabalhado também com eletroporação, para quem tiver a eletroporação, tá? Então, gente, e aí você simplesmente finaliza com o protetor solar, tá? Aqui eu tenho nosso protetor solar da nossa linha Sun Protect, tá? Que esse aqui é o BB translúcido, o BB Cream translúcido, tá? FPS 50 de proteção UVB e 17 de proteção UVA, certo? E aí secou, gente, olha, eu gostei. Ó, isso aqui nessa mão que eu não passei nada, porque eu não tenho mancha, né, na mão, não tem coisa, mas a minha pele tô sentindo a pele super hidratada, super gostosa, muito, muito, muito bacana. E eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Lembra que eu sempre falei pra vocês desse paninho, né? Que eu sempre utilizo. Vocês já me viram removendo máscaras, argilas, sem fazer nenhum tipo de sujeira, porque ele ajuda muito. Eu pedi o pessoal do estoque para descer, porque eu falei para vocês que esse é um tecido que a gente tem aqui na indústria, porque a gente utiliza em diversas coisas, e eu fui experimentar ele para poder fazer a remoção de argilas, remoção de máscaras, remoção de esfoliantes, né? Que ele limpa com muito mais facilidade. Gente, eu pedi, o pessoal desceu pra mim gentilmente um rolo pra vocês saberem que marca que é, tá bom? Essa aqui é a marca Vabene, tá? Ele vem, esse aqui que a gente usa na indústria, ó, um rolão, tá? Ele vem com 600 lenços, tá bom? A gente não vende, só tô fazendo a gentileza de mostrar pra vocês aqui a marca, porque eu sei que vocês ficam doidos pra ver aquilo que a gente usa. Então, ele é um pano multiuso, tá? E ele não solta nenhum tipo de pelo, e é dessa marca aqui, Vabene. Lógico que, né, eu dei uma olhada rápida na internet e ele já é picotadinho, tá? Já é bem mais fácil, você não tem que cortar nada, né? Que ele já vem num tamanho, ó, um tamanho bem grandinho aí para rosto, dá para pescoço, colo, enfim, dá para várias coisas. E ele é super prático, ele não solta nenhum tipo de pelo no rosto, tá? É muito prático de utilizar, né? Para quem trabalha com podologia também, ou para quem é manicure, ou para você que trabalha com depilação também, que vai trabalhar e vai fazer lá a remoção da cera, né? Ou vai finalizar alguma coisa, ou para limpar qualquer tipo de resíduo na pele. Gente, isso aqui é vida. Eu descobri, fiquei apaixonada, não fico sem mais. Então, tô compartilhando com vocês aqui. Vocês podem procurar aí na internet dessa marca, que vale muito a pena, tá bom? E aí, vocês gostando de algum produto desse que a gente utilizou aqui, só entrar em contato com o nosso departamento comercial, eles vão indicar para vocês um distribuidor mais próximo,
ou se não tiver nenhum distribuidor perto de você, não tem problema, a gente atende vocês diretamente aqui da fábrica, tá bom? Nossa, gratidão mesmo por vocês terem ficado com a gente até agora. Espero que vocês tenham gostado. Eu falei já falei para vocês, né, para como sugestão fazer 2 vezes na semana, né? E o cliente ele pode ter pode utilizar em casa, que eu esqueci de falar para vocês do home care, pode estar utilizando um sabonete específico para a pele dele, que aí você vai direcionar, um tônico que é extremamente importante, principalmente se você indicar uma água termal, porque você vai estar trabalhando com ácidos e, querendo ou não, ele acaba com o uso contínuo, você precisa de uma pele extremamente hidratada para se trabalhar com peeling químico, correto? Isso aí vocês já sabem. Então indiquem para o cliente a água termal para usar de manhã, usar à noite ou durante o dia, por cima mesmo do protetor, quando sentir necessidade daquele, sabe, sentir que está aquele repuxamento da pele. E também pode estar utilizando quantas vezes no dia ele quiser fator de crescimento insulínico para aplicar sobre as lesões. Por que quantas vezes no dia quiser? Porque fator de crescimento é dose dependente. Entenderam? Então, quanto mais você usa, a pele não satura, o corpo não satura de receber fator de crescimento, assim como ele satura, a pele satura de outros princípios ativos. Mas do fator de crescimento, como é uma coisa que o nosso corpo já produz, então ele não satura, tá bom? Então pode aplicar quantas vezes, não é quantidade, não é passar uma mão cheia e tá bom uma vez por dia, não é isso. É passar um pouquinho várias vezes ao dia, tá? Pra pele ir fazendo ali a recuperação. E protetor solar, lógico, toda vez que você está usando peeling químico no cliente, o cliente tem que ter a responsabilidade de utilizar protetor solar e reaplicar de 2 em 2 horas, correto? Isso é muito importante que você passe essa orientação justamente para você não sofrer nenhum tipo de intercorrência, tá bom? Um beijo, gente, gratidão e até a próxima, viu? Um abraço!